O 13º salário dos trabalhadores esse ano vai ter uma variação para alguns empregados e para a grande maioria, né? No sentido daqueles contratos em que houve a suspensão por conta da pandemia, né? Do isolamento social, onde teve os fechamentos das lojas. E muitas empresas, né, optaram por reduzir. Outras empresas optaram pela suspensão. A redução não teve muitos efeitos, mas principalmente na questão da suspensão de contrato de trabalho, é fato que já havia sendo discutido que efetivamente o que está na legislação e a interpretação da grande maioria das pessoas, do jurista também, é que no caso de 13º salário, suspensão de contrato, iria ser pago proporcional aos meses em que foi trabalhado, né? Então, o trabalhador ele acabar perdendo esse proporcional. Mas foram divulgados recentemente, né, a interpretação do sindicato, claro que não poderia ser outra, né? O Sindicato dos Trabalhadores entendia que, nesse caso, era um caso excepcional, que deveria ser pago integralmente, na situação de suspensão. Com relação à questão de uma consulta que foi feita pela empresa ao Ministério Público do Trabalho, também foi manifestado, né, que deveria ser pago integralmente essa situação. E aí o Ministério Público também, né, a gente entende que tutela o direito dos trabalhadores, etc e tal. Mas agora o governo emitiu uma nota técnica no sentido de dar a posição do governo com relação a essa questão. Então, antes de continuar, gostaria que vocês dessem um joinha no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E aí o governo, primeiro, né, ele começa fundamentando que o 13º salário, ele tem origem na Constituição, cita lá o artigo 7º, etc, né? E, depois disso, cita a lei do 13º salário, que é a Lei 4090 de 1962, que estabelece, né, que ele coloca lá a legislação toda, mas que estabelece que o 13º é uma gratificação, que é pago uma vez por ano, né, com salário de dezembro, mas no seu parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 1º, diz que é pago proporcionalmente 1/12 por cada mês de serviço prestado. Então, essa basicamente foi a fundamentação da nota técnica do governo, que depois, né, conclui que nos casos de férias e 13º salário para as situações de redução, que não é objeto do nosso vídeo, isso não vai ter efeito nenhum, que deverão ser pagos integralmente, essa questão sem dedução de proporcionalidade, etc e tal, por causa da redução, e o trabalho foi conduzido direto, somente com a redução do salário. Já no caso do 13º, especificamente para as questões de suspensão de contrato de trabalho, aí vem a seguinte orientação, né, que deve ser pago proporcional aos meses trabalhados, né, que seria uma posição contrária à posição do sindicato e também do Ministério Público do Trabalho, e que no final poderia, né, a empresa, por mera liberalidade, estar pagando, né, as questões do 13º para os trabalhadores de forma integral. Então nós vamos ver aqui simplesmente a conclusão, né, que o governo emitiu na nota técnica. Então é o seguinte, para fins de cálculo do 13º salário da remuneração de férias e 1/3 constitucional dos empregados beneficiados pelo bem, não deve ser considerada a redução de salário de que trata a Lei 14.020 de 2020. Então, aquela situação de redução. Os períodos de suspensão temporária do contrato de trabalho avançado na Lei 14.020 de 2020 não deverão ser computados como tempo de serviço para cálculo do 13º salário e período aquisitivo de férias. A gente aqui não deu ênfase à questão das férias, mas também vai ter um efeito nas férias. Salvo quanto ao 13º, quando houver prestação de serviço em período igual ou superior previsto no artigo 2º, aliás, previsto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 4.090 de 1962. Nesse caso, né, é que fala sobre aquele parte de 15 dias, né? Se atingir 15 dias, paga um avos, e não atingir 15 dias, não vai pagar um avos. E aí, para finalizar, né, para a gente encerrar aqui, aquela situação. E observando a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, não há óbice, né, não há impedimento para que as partes estipulem via convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito,
ou até mesmo por liberalidade do empregador, a concessão do pagamento do 13º salário ou contagem do tempo de serviço, inclusive no campo das férias, durante o período de suspensão de contrato, durante o período da suspensão contratual temporária e excepcional. Aí ele bota aqui, né? Artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 14.020 de 2020. Então, a recomendação propõe-se o encaminhamento dessa nota técnica à apreciação da Secretaria de Trabalho, a apreciação do secretário de Trabalho, e, no caso, aprovada a divulgação pública em geral para a inspeção do trabalho. Então, né, quanto à questão do governo, deixa aí, né, a possibilidade de ser pago, né, um entendimento, a interpretação de ser pago proporcionalmente, e aí, por mera liberalidade, acordo, convenção coletiva, etc., a situação do pagamento da sua integralidade. Essas são as últimas notícias, né, que vem sendo publicada na mídia. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.